E aí? O português sempre tenta dizer o e aí e nunca corre bem. Nunca corre bem. Meus queridos, eu tenho de começar por confessar um pecado nesta noite e eu trago sentimentos de ódio pelo Francisco. Porque o Francisco roubou a minha piada da nuvem. Eu não sei como é para vocês no Brasil, mas lá na Europa, quando numa igreja existe uma figura de alguém em cima da nuvem, significa que essa pessoa ou é muito santa ou, geralmente, já morreu. E eu não sei se os irmãos estão a querer passar uma mensagem para mim e para os outros palestrantes, mas o Francisco estragou a piada. Segunda coisa que me faz odiar o Francisco nesta noite, há uma segunda coisa, é que ele teve direito a tradutor e eu não tenho. E os irmãos já vão desejar que houvesse um tradutor. Porque, e isso eu tenho de confessar, há 5 anos Deus deu uma graça de vir até ao Brasil, mas é sempre um choque, uma tristeza grande para um português, quando ele chega ao Brasil e compreende que o português, a língua portuguesa, original, pura, não é praticada aqui. E que nós não somos compreendidos e a nossa alma morre por dentro. E então, eu não costumo falar assim tão devagar. Um português, geralmente, quando fala assim tão devagar, é porque teve um AVC. Mas no Brasil, eu sei. Então, última coisa que eu vou falar acerca do Francisco. É que o Francisco confessou que para estar aqui, ele precisou do apoio da sua esposa. Eu, para estar aqui, preciso que a minha esposa esteja aqui também. Porque sem ela eu não chegava cá. E por isso, eu sei que ela adora estes momentos. Eu vou pedir a ela que fique de pé e que vocês possam saudar a Ana Ruth. Ela está ali. Força, Ana Ruth. Dito isto, Deus te abençoe, meu irmão. Vamos até à palavra, até porque o tempo está a contar e eu vou levar mais tempo. Aliás, eu não quero levar mais do que o meu tempo, mas sei que preciso de ir falando devagar. Se por alguma razão acontecer, e pode acontecer, eu sei que pode acontecer, se eu disser alguma coisa que parece muito errado, está mesmo relacionada com a diferença na língua, ok? Não tem nada a ver com heresia, ou é mesmo porque o português de Portugal é diferente. Por isso, apertem os cintos de segurança e vamos lá. Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3, verso 1 a 6. E eu quero que vocês possam manter o texto aberto, não vamos ler já. Eu não resisto a fazer ainda algumas notas prévias, porque ainda antes de irmos ao texto e à carta à igreja de Sardes, eu gostava ainda antes de irmos lá, de partilhar um contexto muito rápido, que eu sinto necessidade de fazer sempre que falo no livro do Apocalipse. Nós temos a tendência de olhar para o Apocalipse como o acesso a acontecimentos futuros. Mas o que está em causa quando nós lemos o livro do Apocalipse não é tanto
aquilo que no presente nós vemos dos acontecimentos futuros, mas é mais nós vermos o presente a partir dos acontecimentos futuros. E isto é substancialmente diferente. O propósito da literatura apocalíptica não é mostrar o futuro agora, mas é mostrar o agora a partir do futuro. E são duas coisas distintas. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós só podemos ver o amanhã revelado, porque ainda antes de tu veres o amanhã revelado, revela-se o agora. Porque Apocalipse quer dizer revelação. Um livro que ajuda a explicar isto, ele está traduzido no Brasil. Eu li na versão inglesa You Are What You Love, do James K.A. Smith. Eu creio que no Brasil é Você é o que ama, certo? Você é o que ama. E o autor ajuda-nos a lembrar que o livro do Apocalipse, sendo um livro da revelação, ao pensarmos nas coisas que ainda estão por acontecer, ficam reveladas aquelas que estão a acontecer agora. E um dos grandes assuntos, quando o apóstolo João, quando o evangelista João escrevia o livro do Apocalipse, era ao mostrar algumas das coisas que estavam para vir, os crentes saberem que o verdadeiro império não era o de Roma, que o verdadeiro governo não era o dos homens, mas que o verdadeiro governo era o de Jesus. Isso significa que quando tu sabes o futuro, tu podes compreender o agora. Mas se tu não souberes o futuro a partir daquilo que a palavra de Deus revela, tu nem o hoje vais conseguir compreender. E é também por isso que quando nós chegamos a este livro, este é um livro urgente, porque se nós não soubermos que no final Cristo é quem vai reinar, tu não vais saber viver hoje, quando parece que Ele ainda não reina. Então, esta é uma coisa importante quando nós falamos acerca do Apocalipse. E não sei como é que foi convosco, eu tenho 44 anos, eu sei que parece que sou mais velho. Mentalmente eu tenho 73, mais ou menos, porque a minha idade mental, eu sou um velho mesmo. Na Europa as pessoas são todas mais velhas, e mesmo quando são jovens, são velhas. No Brasil, mesmo quando são velhas, são muito jovens ainda. É um país ainda adolescente, comparado com Portugal, que é um país velho. Mas sabem, quando eu estava a crescer, havia dois extremos quando se falava no Apocalipse. Eu cresci na época do Deixados para Trás. Era Deixados para Trás no Brasil também. E então havia uma tendência de as pessoas atraíam-se pelo Apocalipse para terem as discussões mais exorbitantes acerca do futuro. E uma reação que depois aconteceu é que as discussões eram tão exorbitantes, tão loucas, que criou uma reação negativa de haver uma geração que preferia evitar ler o livro do Apocalipse. E depois de eu ter lido o Deixados para Trás, eu nunca li. Eu achei que já era ruim demais para mim, mas eu li um que estava na moda. Diz-se no Brasil estar na moda? Diz-se estar na moda? Era Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Esse caçou a minha imaginação. E então, à custa do Frank Peretti e Este Mundo Tenebroso, This Present Darkness, então havia muitas discussões. E eu passei da fase das discussões para a fase de não querer discutir o Apocalipse. E eu creio que isso aconteceu com algumas pessoas da minha geração. Passaram a evitar o livro do Apocalipse. Mas deixa-me dizer-te, eu não sou nenhum especialista do livro do Apocalipse, mas uma coisa eu sei, este é um livro, quando me perguntam, Tiago, o que é que tu dirias que é o mais importante acerca do Apocalipse? O livro do Apocalipse, a coisa mais importante é a adoração, é o louvor. E esta é a minha tese. Se no Velho Testamento o livro da adoração nós geralmente encontramos-lo nos Salmos, o livro da adoração no Novo Testamento, para mim, é o Apocalipse.
Porque sem adoração tu nunca vais conseguir compreender coisa nenhuma acerca deste livro. O que este livro quer fazer contigo não é dar-te informação acerca de acontecimentos futuros, ainda que isso também possa acontecer. O que este livro quer fazer contigo é colocar-te a adorar. E nós, como cristãos evangélicos, sabemos isso. Não há teologia sem doxologia. Tu não podes saber nada de Deus enquanto não começares a adorá-lo. E essa é uma das lições do livro do Apocalipse. Por isso, quando tu lês o Apocalipse, a verdadeira leitura deste livro, aplicada agora e aplicada amanhã, pressupõe sempre louvor. Pressupõe sempre adoração. E sabes, eu acredito que a razão por que o livro do Apocalipse provoca tanta discussão em tantas pessoas é porque não há vontade nelas de adorar. E quando tu não tens vontade de adorar a Deus, este livro pode servir para tu dizeres aquilo que tu quiseres. Mas muda quando nós vamos até à adoração. E eu quero que tu vás ainda rápido, até ao capítulo 1, e eu já vou para o capítulo 3, mas quero que tu vás ainda rápido para o capítulo 1, versos 17 e 18. Este é um livro intenso, muito intenso. E quando tu chegas aí ao verso 17 e ao verso 18, João diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. E uma primeira lição que eu quero partilhar contigo, ainda antes de irmos à carta de Sardes: até caíres morto aos pés de Cristo, tu pouco vais entender do que é estar vivo. Até nós cairmos mortos aos pés de Cristo, nós não sabemos o que é estar vivo. E é assim que o Apocalipse começa. E agora quero dedicar-me à carta de Sardes, mas eu quero começar por aqui. Porque o modo como o livro começa é tão intenso que se nós formos logo ao capítulo 3, esquecendo este início, nós vamos esquecer muita coisa. É isso, esta intensidade doxológica de adoração que faz de nós, enquanto cristãos protestantes, verdadeiros agostinianos, filhos de Agostinho. Porque sabemos que só adorando é que nós podemos conhecer alguma coisa sobre Deus. Se tivéssemos de abreviar muito, e isto eu aprendi com o vídeo do Bible Project, eu vou assumir outro pecado diante de vocês. Eu acho que sou um pastor reformado, acho que sou, não sei bem, depende do dia, depende da companhia, mas acho que ainda sou meio reformado. Mas às vezes, ir ao Logos dá tanto trabalho que eu vou ao vídeo do Bible Project. Eu não sei se vocês fazem isso. Prefiro, o Logos é chato, o grego, o hebraico. Eu quero já escandalizar-vos, eu não acabei sequer o seminário, dá para ver, não é? Dá para ver. E então fui ao Bible Project, porque o Bible Project sintetiza mesmo a coisa. E então, uma das coisas que eu aprendi no Bible Project, e fica descansado, eu depois estudei, ok? Está aí o meu irmão Judy Clay, eu vou pregar na igreja dele, portanto convém que eu estude mesmo, para isso poder acontecer. Mas uma coisa que eu te quero dizer é que se nós tivermos de resumir muito o que está a acontecer com todas as igrejas no Apocalipse, é que a mensagem do livro é a necessidade de nós sermos fiéis, com vista ao prémio final. E esse prémio existe no clímax do livro, nas bodas entre o céu e a terra. Por isso, todas as 7 igrejas passam por um teste de fidelidade. E ainda antes do teste da fidelidade, uma coisa que eu gostaria que tu pensasses de cada vez que estás a ouvir falar nas igrejas do Apocalipse, é que tu vais ver igrejas relaxadas e igrejas rígidas. E uma das primeiras perguntas para ti é: se tu tivesses de assumir qual é o extremo para onde tu cais mais, tu estarias no lado dos relaxados ou no lado dos rígidos? E dependendo disso, que tipo de refeição no céu é que tu estás à espera se, por exemplo, fores rígido? E o pastor Marquito ontem disse uma coisa que eu tenho de reconhecer.
entre reformados, às vezes há o risco de nós sermos tão rígidos. Sabem aquela fase em que os pastores reformados fazem campeonatos para ver quem é mais calvinista e quem é ver quem é o mais duro, de linha dura? Eu já passei essa fase também. E eu fico a pensar, se tu fores rígido, para que tipo de banquete é que tu estás a convidar as pessoas na eternidade? Quem é que quer comer uma refeição com uma pessoa rígida? Por outro lado, se tu caíres para o lado do relaxamento, tu vais fazer das tuas emoções o centro dessa refeição no céu. E, portanto, agora que finalmente vamos a Apocalipse 3, eu queria que tu ainda antes pudesses, Senhor, para onde é que eu me inclino mais? O que é que eu preciso de reconhecer nesta hora em que vou ouvir a tua palavra? E tira alguns segundos para te posicionares, porque todos estamos a ser chamados a um teste de fidelidade que no final será celebrado nesta refeição. Vamos a Apocalipse 3? Alguém entendeu alguma coisa do que eu disse? Deixa-me só dizer isto. Sabem, há um olhar no brasileiro quando ele começa a ouvir o português de Portugal, que é um olhar que suscita misericórdia no português. Porque é esse olhar que 80% de vocês estão a fazer, que é, eu acho que compreendo alguma coisa, mas não... E então o brasileiro dá assim um sorriso, que é um sorriso de gentileza, e é tão bonito eu ver centenas de pessoas com esse ar que vocês têm agora, e a pensar, porquê é que convidaram esta pessoa para vir cá? No final eu ponho isto na internet, está bem, para vocês? Vamos à palavra de Deus. Eu vou ler em português, agora vou ler depressa, está bem? Para vocês verem como é que a coisa pode acontecer. Apocalipse 3, no verso 1 até ao verso 6. Eu vou ler depressa, mas vocês têm o texto à frente, portanto não vai ser difícil. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mensagem que eu quero partilhar convosco, ela podia ter este título: estar vivo agora, ou estar vivo lá atrás, ou estar vivo antes. E sabes, eu creio que não é completamente absurdo nós dizermos que a igreja de Sardes é uma igreja zombie. No Brasil é zumbi? Hã? Zumbi. O original é zombie. Isso é zombie, igreja zombie. Eu não sei se vocês gostam de filmes com zumbis. Eu sou fã. Nos últimos anos são tantos que eu passei a enjoar um pouco, mas uma das coisas que cativa a nossa imaginação num zumbi é o fascínio de um morto-vivo que estranhamente prolonga uma vida agora que pertence ao passado. E nesse sentido o zumbi é uma personagem romântica, porque ele resiste ao poder do passado,
forçando agora uma existência que já acabou lá atrás. E nesse sentido, olha aí para o verso 1. Esta é uma igreja zumbi. Conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives, mas estás morto. E neste caso é interessante, porque a certidão de óbito desta igreja vem numa espécie de autocertificação. Como assim? O respeito da igreja de Sardes era um respeito que tinha sido conquistado nos outros. Era uma igreja que no passado tinha sido muito respeitada. E era o respeito que a própria igreja tinha em si mesma. A morte de Sardes chega numa aparência de mérito. Era uma igreja que tinha no passado granjeado um grande respeito. Então pensa nisto. A morte em Sardes veio através do velho mérito. Do mesmo modo como a própria cidade de Sardes tinha sido gloriosa no passado, a igreja, parece, deixou contagiar-se. Acontece que o tempo passou e Sardes hoje não era Sardes ontem. O prestígio de ontem já não era o prestígio de hoje. E na incapacidade de lidar com o presente, que já não era glorioso como o passado, os próprios cristãos escolheram viver lá atrás. Escolher o passado, em vez de encarar o presente, sobretudo quando o presente já não tem o prestígio do passado, é adormecer espiritualmente. A pessoa adormece espiritualmente quando, lembrando-se de um tempo no passado que era glorioso e vendo que esse tempo já não é o tempo do presente, a pessoa escolhe viver no passado. A pessoa adormece. E o que é que Jesus precisa de fazer com pessoas que adormecem? O texto diz. O que é preciso de acontecer? Jesus precisa de acordar esta igreja. Jesus precisa de acordar esta igreja e chamá-la a mexer-se, porque ela tinha escolhido ficar no passado. E é por isso, olha aí o verso 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Os cristãos de Sardes estavam a fazer as coisas pela metade. E nada inteiro vem de quando nós fazemos as coisas pela metade. O que sugere aqui uma ironia. Há uma ironia a acontecer no texto. Apesar de esta ser uma igreja que vivia de uma ideia de glória passada, no presente o resultado era mediano. E é importante notar esta combinação, que parece improvável, porque na maior parte das ocasiões nós unimos o respeito que conquistamos ontem e unimos essa ideia de excelência que no passado já tivemos a uma ideia de exigência. Só que muitas vezes a excelência do passado já não é a exigência do presente. E acontece precisamente o oposto. Por muito que pudesse esta igreja de Sardes ainda ser uma igreja com atividade, e os estudiosos dizem que provavelmente esta era uma igreja que ainda teria dinheiro, ainda teria atividades para mostrar. Mas apesar dessas atividades, apesar desses recursos, ela era uma igreja zumbi, era uma igreja sonâmbula. E o sonambulismo espiritual vê-se precisamente numa pessoa que, dormindo, se movimenta. Uma pessoa que, dormindo, se movimenta. Ela ainda se mexe, mas ela está a dormir. E o sonambulismo espiritual é isso. É um apagamento andante. Parece que a vida continua, porque a pessoa está a mexer-se, mas a pessoa está a dormir. E essa era a circunstância da igreja de Sardes. E é por isso que o texto vai avançar
Olha aí no verso 3. Não é possível nós acordarmos sem sermos lembrados daquilo que temos recebido e ouvido. A proximidade da palavra acorda-nos na mesma proporção que a distância da palavra nos adormece. Quando tu estás próximo da palavra, a imagem bíblica é que tu és acordado. Da mesma maneira que se tu te afastas da palavra, tu adormeces. Tu és acordado pela palavra e longe da palavra tu adormeces. Também é isso que está em causa ainda no verso 2, na ideia de vigiar, que volta a ser repetida no verso 3. O arrependimento é como o acordar acontece. Sem o reconhecimento do nosso pecado, nós estamos ainda nas mãos do nosso sono e estamos impotentes para reagir. A imagem que vai ser usada no verso 3 é uma imagem bem forte, que é a chegada de um ladrão. E os teólogos falam, a partir do estudo da geografia de Sardes, Sardes estava protegida pelo seu relevo natural, mas os teólogos dizem que provavelmente tinha sido conquistada 2 vezes, precisamente durante a noite, e que seria uma alusão, seria uma referência a um facto histórico que estaria aqui a ser usado para acorda e tem cuidado com o ladrão que pode chegar de noite. Os teólogos gostam de discutir tudo e discute-se depois, será que isto estava a falar da segunda vinda de Jesus ou de um castigo em particular que Deus iria usar contra Sardes? Independentemente das conclusões que nós tiramos, o que é importante é olharmos para a importância do arrependimento aqui. O arrependimento é a possibilidade daquilo que parece incoerente para nós hoje, não ter a última palavra na nossa vida. E sabes, eu não sei, alguns dos cânticos antigos que nós entoamos lá em Portugal, a grande maioria veio, assim, os cânticos, nós geralmente, eu sou de uma igreja batista e nós, quem cresce numa igreja batista em Portugal, geralmente tem o cantor cristão. Ainda sobrevive em algumas igrejas batistas. Não há nenhuma igreja batista com cantor cristão ainda. Uau! O caminho é estreito, meu irmão. Então, no cantor cristão, nós em Portugal chamamos os hinos. Quando é fora do cantor, nós chamamos os cânticos ou os coros. É parecido? Então, alguns dos cânticos que eu gosto mais de cantar são aqueles cânticos que falam no que acontece se tu adormeceres. Por exemplo, há um, não sei se vocês têm aqui, Caminhando eu vou para Canaã. Não fala em adormecer, mas há uma linha que eu gosto especialmente, que é: se tu não fores, cantam assim no Brasil, se tu não fores, não me impede de eu ir. E eu, quando era criança e crescia cantando esses cânticos, eu gostava sempre dessa altura em que nós tínhamos um pretexto santo para dizer a alguém: vais ficar para trás. Não é? É santo, mas olha, se tu não fores, azar o teu. É uma maneira santa de dizer azar o teu. Não sei se no Brasil se diz azar o teu. Não é? Então, uma das coisas que a Bíblia te está aqui a dizer com a figura do ladrão também é isso, que é, quando tu não te arrependes, quando tu não te acordas, aquilo que era teu por direito pode passar a ser de outra pessoa. Pode vir o ladrão e tira. Se tu não acordares, aquilo que podia ser por direito teu, pode passar a ser de outra pessoa. Agora, há uma coisa interessante que acontece. É que quando nós nos arrependemos, aquilo que era nosso e que justamente pode ter sido tirado por outra pessoa, quando nós nos arrependemos aquilo que era nosso e que justamente pode ter sido tirado por outra pessoa, nos pode ter sido roubado, quando nós nos arrependemos aquilo que alguém justamente nos pode ter roubado, quando nós nos arrependemos, é-nos restituído. E sabes, uma definição possível para arrependimento, uma definição possível nem tanto para arrependimento, para perdão de Deus. Sabes o que é o perdão de Deus? É Deus tirar a quem justamente te tirou a ti. Onde tu merecias perder,
onde tu merecias perder, sabes o que é o perdão de Deus? Onde tu merecias perder, Cristo fez-te ganhar. Tu merecias perder, tu não foste cuidadoso. Deus avisou-te, olha que se tu não acordas, vem aí um ladrão e ele tira-te. E tu deixaste dormir. Tu mereceste perder. Mas o perdão de Deus, e deixa-me dizer isto da maneira mais ortodoxa que eu consigo, Jesus vai roubar ao ladrão para te restituir a ti. Tu não merecias, mas Ele voltou a dar-te isso a ganhar. E há alguma coisa parecida que aqui está a acontecer. Há alguma coisa parecida. Como é que está o tempo? Eu não sei olhar para aquilo. Eu estou com 36 minutos negativos, não pode ser. Aliás, deixem-me fazer outra queixa. Porque as piores igrejas ficaram para o português. Eu não sei se isto é algum tipo de mensagem, mas a mim calhou uma igreja de Sardes e de Laodiceia, que são as igrejas que não há nada de bom para dizer. E eu não sei se isso é uma mensagem também para mim, não é? Mas eu não quero puxar muito o meu tempo. Quanto tempo é que eu tenho? Ali está a dizer 37. Yeah. Sabem uma coisa engraçada? Eu ontem dizia, deixem-me apresentar uns amigos que nós há muitos anos estávamos para vir ao Rio de Janeiro. Eu estive no Brasil em 2017, mas só ouvi o Rio à distância. Pelo que compreendo, há assim uma relação meio complicada entre São Paulo e Rio de Janeiro, certo? De modo nenhum. Bem, eu estou no Rio, eu só vou a São Paulo para a semana e ninguém vai ouvir o que eu vou dizer agora. Mas é verdade que em Lisboa, quando a pessoa pensa em Brasil, pensa sempre no Rio de Janeiro. Isso é verdade. É. Quando precisa de fazer negócios no Brasil, vai para São Paulo. Mas pensa no Rio. É verdade. É verdade. Então, e finalmente, depois de muitos anos a sonhar com o encontro com os nossos amigos, com a Ale, com o Alberto e o Caleb, eles estão ali, são de Niterói. Então, ontem uma das coisas que eu estava a comentar com eles é que as conferências no Brasil é como em Portugal, acabam tarde. Não sei se vocês já foram a conferências no mundo civilizado, que não é nem Brasil nem Portugal, ok? Eu estou a falar Portugal também, ok? Portugal. O mundo civilizado, anglo-saxónico, eles nunca fazem nada à noite. Eles partem do princípio que a noite pertence às pessoas, que não pertence a mais ninguém. Mas vocês brasileiros, entre tantos povos que podiam ter feito alguma coisa aqui, vocês mereceram os portugueses, não é? Portanto, vocês ficaram com o pior povo da Europa, que somos nós, e vocês são maus de horas. Hein? Vocês acabam tarde, como os portugueses também somos assim, acabamos tarde. Então, e quanto mais tempo eu passo a dizer isto, mais me atraso, não é? E ninguém me disse quanto tempo eu tenho ainda, portanto... Mas eu vou para o último ponto. Eu gostei ontem do pastor Filipe. Ele dizia, vou para o último ponto, mas em cada ponto ele tinha 13 e havia... E depois explico... E em cada subponto havia interpretações distintas e ele fazia questão de ir lá. Mas foi bênção, é uma cabeça, ele é uma cabeça. E eu posso apostar, ele estudou teologia a sério, eu não, mas ele estudou. Dá para entender isso. Mas vamos ao último ponto. Eu quero que tu coloques os teus olhos nos últimos versos, porque há aqui uma mudança no verso 4. Tens contudo em Sardes. Como é que no Rio diriam Sardes? Como é que se pronuncia Sardes? Olha, é a última parte que eu faço. Eu juro, eu depois vou pregar a palavra. A última parte. Mas eu já entendi que o pessoal de São Paulo faz pouco da pronúncia do Rio, não é? Que é mais molhada como uma portuguesa, é mais chi, não é? Yeah. E eu reparei lá na igreja, o pessoal brasileiro goza quando nós dizemos ressuscitar. Mas a palavra é assim que se diz, ressuscitar. Não sei como é que se diz no Rio. Não, bem, vamos à palavra. Tens, contudo, em Sardes umas pessoas
umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Há aqui um momento de redenção final e eu quero chamar a vossa atenção. No verso 4, no verso 5 também, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Nós somos informados que mesmo numa igreja mediana há exceções. E essa exceção vê-se na cor da roupa. Os bons aqui vestem branco. Sabem, geralmente quem é do rock gosta de vestir de preto, mas os bons aqui vestem de branco. De facto, ficam com... Nós sabemos a simbologia que a roupa branca significa e ao mesmo tempo que se fala na roupa, fala-se no livro da vida. E sabem, os estudiosos dizem que falam na indústria da roupa, que seria uma coisa forte na cidade de Sardes. E, portanto, provavelmente estas são duas referências históricas, a do ladrão, pelo facto da cidade ter sido conquistada 2 vezes, e a questão da lã, da roupa, duas referências mais históricas que o texto chama. Uma das coisas que eu quero que tu compreendas é que na igreja zumbi a esperança está em quem veste de branco, por ter o seu livro escrito no livro da vida. O que isto significa é que numa comunidade de mortos, a vida é estar no livro. Numa comunidade de mortos, a vida é estar no livro. E claro que nós sabemos que o livro da vida, que aqui se está a falar, é o livro que mais tarde, no capítulo 20, no verso 12, no capítulo 21, no verso 27, vai voltar a ser mencionado. Mas, sabes, eu quero fazer uma aplicação do princípio do livro da vida para a questão da palavra. Porque o último ponto que eu quero partilhar convosco é que estar vivo é estar no livro. Estar vivo é estar no livro. E eu quero fazer a aplicação mais protestante que consigo deste princípio. Estar vivo é estar no livro. Sabem, uma das coisas mais irritantes que volta e meia existe no meio evangélico é quando as pessoas criam uma dicotomia entre o verbo encarnado e o verbo escrito. É óbvio que nós sabemos distinguir Jesus da Bíblia. Sabem, há muita loucura no meio evangélico, mas eu nunca encontrei ninguém no meio evangélico que confundisse este livro com Jesus. Mas volta e meia é assim meio moda alguém vir dizer os cristãos não adoram um livro. E sempre que alguém vem dizer isso, eu fico irritado. Porque é óbvio que nós não adoramos o livro. O livro em si não é Deus. Mas este livro só é tão importante seguindo a mesma lógica de a palavra ser o princípio de todas as coisas. Portanto, num certo sentido, eu quero ser cuidadoso a aplicar este princípio, mas num certo sentido, a centralidade da palavra para nós evangélicos está não em dicotomia com a centralidade de Cristo, mas é consequente com a centralidade de Cristo. Sabes, o princípio da sola Scriptura, e há aqui um livro que eu te quero recomendar, é interessante que te fala nisso, ele está ali à venda e está mais barato e tudo. Cuidado com o alemão, ok? Eu falo sobre... Fui eu que escrevi, eu reconheço, é um momento de product placement, não é? Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito irritante, por vezes no meio evangélico, alguém vem dizer, nós não adoramos o livro, nós adoramos o verbo encarnado e não o verbo escrito. E sempre que alguém faz esta queixa, deixa-me dizer isso não é muito inteligente. Porque é óbvio que nós não adoramos o livro, mas este livro só pode ser importante para nós como uma consequência da palavra ser a origem de todas as coisas. O princípio da sola Scriptura não começou em 1517 com Martinho Lutero. O princípio da sola Scriptura começou em Gênesis 1. Vai lá, Gênesis 1. Vai lá, é fácil de abrir, é tão fácil de abrir. Vai lá, Gênesis 1, vai lá. O princípio da sola Scriptura começa em Gênesis 1. Não é com Martinho Lutero, não foi Martinho Lutero que inventou a centralidade da palavra. A centralidade da palavra começa lá em Gênesis 1. Vai lá em Gênesis 1. Só os primeiros 3 versos. Gênesis 1. Estar vivo é estar no livro. No princípio, criou Deus
os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Queres o início da sola Scriptura? Disse Deus, haja luz, e o que é que aconteceu? Houve luz. A nossa obsessão, enquanto evangélicos, com a palavra, começa em Gênesis 1, não começa por causa de Martinho Lutero. E sabes, continua, vai lá a João 1. João 1. No Novo Testamento, vai lá, que esta história é contada outra vez em João. Olha aí, no princípio era o quê? Era o verbo, era a palavra. Não foi Martinho Lutero que inventou isto em 1517. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e vê bem o que é que a Bíblia vai dizer. E ainda querem que nós, evangélicos, não sejamos obcecados com a Bíblia. É óbvio que nós somos obcecados com a Bíblia, porque nós só temos Bíblia, porque o Verbo não só estava com Deus, o Verbo era Deus. E se o Verbo é Deus, se Jesus Cristo é a palavra encarnada e Ele se fez homem e esteve entre nós, o resultado daí, que nem sequer foi inventado pelos cristãos, porque os cristãos já tinham uma Bíblia, que venha lá do Pentateuco. O resultado da centralidade da palavra é nós termos uma relação, sim, obcecada, doente no melhor sentido da palavra, com a Bíblia. Portanto, cada vez que tu ouves alguém a estabelecer uma dicotomia entre a revelação escrita e Jesus, deixa essa pessoa, dá paz a essa pessoa, abençoa essa pessoa, mas a sola Escritura não começa com Martinho Lutero, começa com Gênesis 1. É por isso que nós somos obcecados pela Bíblia. É por isso que nós não sabemos viver sem sermos orientados pela palavra. Sabem porque é que eu não sou católico? Eu sei que agora a moda chegou ao Brasil, não é? Eu sei. Eu podia contar histórias acerca disso. Sabem, o maior calvinista que eu tive, quando em 2007 nós abrimos uma igreja nova, nós tivemos ele era um calvinista daqueles... Era o meu Rottweiler. Sabem o que é um Rottweiler? Yeah. Eu não discutia, eu largava ele no Facebook e ele ia e... dizia, vai, e ele ia. Assim, calvinista daqueles calvinistas. Ele primeiro até era... Sabem? Começa sempre assim. Ele era um bom batista, depois tornou-se mais presbiteriano. Não, isso não. Eu domingo estou aqui, hein? Então, o que é que aconteceu? E é que está a acontecer no Brasil. A minha tese é bem simples. Sabem porque é que as pessoas se tornam católicas? Sabem quem é que se torna católico? Se tu és um protestante vaidoso, a Igreja Católica é o lugar para ti. Se tu és um protestante narcisista, tu vais acabar no catolicismo. Porque é a religião que é respeitada no mundo. E nós, evangélicos, não somos respeitados no mundo. E permitam-me dar uma opinião... Sabem que eu fico sempre preocupado quando o reformado começa a não gostar do termo evangélico. Eu sei que o termo evangélico no Brasil dá confusão. Mas o nosso movimento é uma invenção de Deus, precisamente para que ninguém se sinta acima do povo. E quando os reformados começam a ficar muito escolásticos, eu fico preocupado. Porque começam a sentir o apelo da aceitação intelectual. E se tu queres uma religião que te dê aceitação intelectual, o catolicismo é o caminho para ti. Mas sabes porque é que eu não sou católico? Porque é uma religião muito recente, demasiado nova, demasiado jovem. Porque a sola Escritura já lá estava em Gênesis 1. E eles vêm sempre dizer, vocês começaram há pouco tempo. Começámos há pouco tempo. Nós estamos aqui desde que Deus criou as coisas pela palavra e nós somos obcecados pela palavra. Nós somos obcecados pela palavra, porque estar vivo é estar no livro. E é aqui que eu quero terminar. Com a nossa Bíblia aberta. Uma coisa que eu te quero dizer, e esta carta de Sardes, uma das coisas que ela quer te dizer é cuidado, tu a qualquer momento podes ficar zumbi. Tu a qualquer momento podes ficar zumbi. Sabem, esse é um problema especificamente português. Eu não vos vou falar muito nisso para não estragar a noite, mas um problema que os portugueses têm, e quem já esteve em Portugal sabe, Portugal vive sempre pensando nas glórias do passado. Fomos tão grandes. Sério. Não sei se vocês já ouviram falar, há um estilo de música português que se chama fado. E é assim, nós somos o melhor povo a lamentar-se. E o português é mesmo vidrado lá no passado, ele não acredita no presente. E nesse aspecto é mesmo como a igreja de Sardes. Ele fica a pensar, uau, nós fomos
Nós descobrimos o Brasil. Levámos essa língua maravilhosa para lá. Que filhos ingratos, eles não falam a nossa língua mais, mas nós levámos o ouro. Tenho uma má notícia para vos dar: estourámos o ouro todo, não ficou nada. Há umas igrejas que ainda têm o ouro, mas demos cabo de tudo. Então o português está sempre lá atrás, e nesse sentido é bem zumbi. Está aqui hoje, mas sempre a querer arrastar com a vida que já acabou. E uma das coisas que esta carta quer dizer-te é: não, cuidado, tu podes tornar-te português em menos de nada. Não queiras ficar português, não queiras ficar zumbi. E a qualquer altura, isto é sério, qualquer altura, se tu, numa dificuldade do presente, preferires a solução do passado, tu podes ficar morto-vivo. Tu estás agora, mas tu estás a viver lá atrás. Sob a aparência das coisas se mexerem, tu podes estar fatalmente adormecido. Ter ouvidos, novamente é por isso que somos obcecados pela palavra, porque a fé vem pelo quê? Vem pela imagem, vem pelo que tu vês, pelo que os teus olhos veem. A fé vem pelo ouvir, é por isso que aqui o apelo é sempre ao ouvido. Por isso, ouve, acorda. Como é que tu acordas? Acordas pela imagem? Alguém aparece à tua frente e tu acordas? Não, tu acordas pelo som. Por isso mesmo é que o apelo é: ouve. E ter ouvidos reais é despertar para a palavra, que não somente nos acorda, como nos mantém acordados. Ela não somente te acorda, ela mantém-te acordado. E deixa-me dizer-te, nós somos especialistas, somos muito bons a ser capazes de, até andando, adormecer. Vocês já viram alguém adormecer em pé? Eu não consigo fazer isso, mas vocês já viram alguém adormecer em pé? Eu já. É incrível, incrível. Há pessoas que adormecem em pé. E uma das coisas que a carta está a dizer-te é: cuidado, tu podes estar em pé, mas tu até em pé podes adormecer. Nós somos tão bons a fugir de Deus que até em pé podemos adormecer, mas connosco está aquele que o sono do Calvário não impediu de se levantar. Tu és bom a adormecer em pé, mas connosco está aquele que o sono do Calvário não o impediu de se levantar. E é por isso que o sepulcro ficou vazio. É por isso que o Cristo ressuscitado vai vestir de branco até os mais farrapados mortos-vivos. E nós temos de celebrar em adoração, meus irmãos. Posso ainda orar por vocês? Vamos orar. Querido Deus, num encontro destes, há gente de todo o lugar de um país tão grande como o Brasil. Isso significa que há pessoas que se estão a sentir assim, há pessoas que se estão a sentir assado, há pessoas que tiveram uma vida de uma maneira e outras tiveram uma vida completamente diferente. Há pessoas com muita cultura, há pessoas com menos cultura, há pessoas que têm a carteira cheia, há pessoas que têm a carteira vazia. E porquê é que estas pessoas todas se encontram aqui agora, Senhor? Se nós nem sequer somos iguais entre nós, por causa de Cristo, do Teu Filho. Ó Senhor, Tu atrais, quando a Tua igreja se junta, só a Tua voz pode ter-nos chamado, porque as nossas vozes não iam combinar um encontro de tanta gente tão diferente. Só o Teu amor nos pode constranger ao ponto de sermos um povo tão diverso. Ó Senhor, e aqui temos apenas uma amostra da diversidade de um país que já é muito grande. Ó Senhor, Tu chamas-nos a uma refeição onde vai estar gente de todo o lugar do Brasil, gente de todo o lugar da América Latina, gente de toda a América. Senhor, até portugueses vão estar no céu. Porque Tu salvas qualquer pessoa. Ninguém tem o poder de resistir à Tua voz. Ó Senhor, ajuda-nos a ser obcecados pelo Teu som.
Porque sermos obcecados pela Tua Palavra é nós ansiarmos ver o rosto do Teu Filho acima de qualquer tesouro nesta vida, Senhor. Impede-nos de adormecer em pé, porque até em pé nós podemos adormecer, Senhor. Impede-nos de sermos vaidosos. E Tu conheces o meu coração, Tu conheces o coração de muita gente aqui. Tu sabes a luta que nós travamos contra a vaidade, Senhor. Até quando temos um encontro tão bonito como este, há tantos instintos pecaminosos dentro de nós para mostrar resultados e méritos. Ó Senhor, que seja o Teu amor a colocar lá embaixo aquilo que nós fazemos e a colocar o Teu amor em cima, Senhor. Eu peço que Tu nos ajudes a ter uma noite de descanso, porque sem descanso nós não somos capazes de trabalhar e nós precisamos de descansar ainda mais em Ti. Eu agradeço pela organização deste evento. Eu agradeço por esta igreja, a Igreja Oceânica. Eu agradeço por cada irmão, cada irmã. Eu peço até pelas pessoas que estando aqui ainda não Te encontraram e que ainda resistem à Tua Palavra, que Tu Te possas revelar a elas nesta hora, Senhor. E nós oramos estas coisas todas, não porque temos poder, o nosso poder é zero, a nossa palavra é nada, mas nós oramos estas coisas na agência do Espírito Santo, invocando o nome do nosso Senhor. Nós oramos estas coisas todas em nome de Jesus. Amém. Amém.